Ora, boa noite a todos, bem-vindos a mais um webinar. Antes de mais, quero pedir desculpa aqui pelo atraso, mas realmente tivemos aqui uns problemas técnicos que não estávamos a contar e então atrasou aqui bastante a nossa programação do dia de hoje. Espero que ainda estejam aí do nosso lado. Hoje então vamos falar aqui de um tema que é muitíssimo importante, que já foi muito solicitado, que é sobre o síndrome de fadiga crónica. E para isso temos cá hoje a doutora Patrícia Pinto, que é médica reumatologista, vice-presidente da Associação em Movimento para Encefalomielite Miálgica e Síndrome de Fadiga Crónica, e vamos ter também a Ana Ferreira, que dará o seu testemunho de mãe de uma adolescente que teve o diagnóstico de EM e também é tesoureira da associação. Bem-vindas a ambas. Obrigada por terem aceito o convite. Peço desculpa aqui mais uma vez por esta questão aqui tecnológica que nos atrapalhou aqui bastante tempo. Portanto, doutora Patrícia, se calhar começamos por si aqui, por fazer aqui, primeiramente, por explicar, dar a conhecer a associação, que é uma associação ainda muito recente, mas com muita garra para trabalhar. Se puder aqui contar-nos um bocadinho aqui da história e dos objetivos da associação, antes de mais. Antes de mais, também agradecer o convite que fizeram à Associação EM em Movimento e também, no fundo, darmos um bocadinho a perspectiva, agradecer à Ana estar aqui numa posição de minha parceira, mas que, obviamente, que também, como mãe de um doente, também tem um papel muito importante para nós na Associação. Pois a associação não partiu da iniciativa, de facto, de duas mães, diria eu, e de um conjunto de profissionais de saúde que estão muito interessados em que haja mais reconhecimento e mais partilha em relação a esta patologia, sobretudo para que a nossa mensagem possa chegar a mais pessoas, se consiga fazer melhor diagnóstico e se consiga, sobretudo, junto dos profissionais de saúde e junto dos doentes e junto de todas as entidades que possam ajudar, sejam eles políticas, profissionais, sejam educacionais, possam ajudar na divulgação, no esclarecimento e, sobretudo, na desmistificação deste quadro clínico. A associação é um bebezinho ainda, portanto foi criada este ano. Como associação, portanto, temos 3 meses de evolução. Temos tido, portanto, começamos por fazer quase que o seu lançamento em Passos Ferreira, num espaço no exterior, que foi um evento que decorreu com muita intensidade, com a presença de várias pessoas que já estão a conhecer a associação e, portanto, este foi assim o primeiro passo, no fundo, da sua divulgação, sendo que isto foi precedido por algumas reuniões em que efetivamente achamos que havia este lugar na sociedade e era importante, no fundo, esta associação, o nosso objetivo principal, aquilo que eu já disse anteriormente, é divulgar, desmistificar e ajudar. Eu, como reumatologista, na minha consulta tenho muitos doentes com dor crónica, não é? Com muitos doentes que vejo com quadros fibromiálgicos, na medida em que a doença já está mais reconhecida e mais identificada como critérios, mas também temos outros doentes que se encaixam não neste quadro da fibromialgia, em síndromes dolorosos em que o sintoma principal é claramente outro e que era importante, sobretudo, fazer o diagnóstico diferenciado. Quando nos desafiaram para este webinar, também ao mesmo tempo fizeram-nos um conjunto de questões, que foi muito mais fácil para mim de fazer a apresentação, e obviamente que tudo aquilo que eu vos vou mostrar é da minha responsabilidade, mas também devo dizê-lo que nós,
os profissionais de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros, auxiliares e todas as outras áreas profissionais, nós ainda estamos muito nesta fase de adaptação a esta patologia, que obviamente teve este grande incremento e esta maior divulgação com a infecção Covid. E isto porquê? Porque efetivamente a infecção Covid, como infecção vírica que é, acabou por também, no fundo, desenvolver e desencadear quadros de dor crónica, quadros de fadiga muito intensa e até, e como eu vos vou mostrar isso, uma grande percentagem destes doentes que não é de desconsiderar com quadros de encefalomielite miálgica ou mais vulgarmente conhecido síndrome da fadiga crónica. E portanto, tudo isso tudo isso são fatores que nos fazem andar para a frente e achamos que as patologias fronteira, como é o caso da fibromialgia, como são algumas outras patologias, também é importante que estas associações também, no fundo, colaborem, não é? A gente tenha uma colaboração mútua, na medida em que alguns destes doentes poderão não só o diagnóstico não estar exatamente certo, como também possam beneficiar de toda a evolução científica que nós vamos desenvolver e toda a evolução clínica que vamos proporcionar e todo o nosso empenho, não é? No fundo. E basicamente é isso. As mães da associação, a Ana é uma das mães, a Manuela é outra mãe e nós fomos, no fundo, somos todos colaboradores porque também queremos saber mais, não é? Eu como reumatologista, porque como isto é um conjunto de queixas, no fundo, são duas patologias que cruzam muito o meu dia-a-dia, temos também que ir procurar encontrar mais soluções e é efetivamente quanto mais nós vamos lendo e mais investigação vamos vendo, efetivamente vão-se abrindo algumas portas e vão-se fechando algumas janelas sem que nós não tenhamos a esperança que efetivamente nos próximos 10 anos que se possa ter uma evolução científica e os doentes vivam melhor, quer na fibromialgia, quer na encefalomielite miálgica. Sim, não posso deixar de concordar e acho que é em conjunto profissionais de saúde e associações de doentes, assim é que podemos também fazer mais barulho aqui neste sentido de lutas de direitos, mas também para ajudar também nesta questão da evolução a nível científico, mais investigação. E antes de continuar, quero também mandar um beijinho para a doutora Manuela, sei que ela nos está a ver, que é presidente da associação, e pronto, e acredito mesmo que só em conjunto também pode avançar e tudo o que vocês necessitarem, pudermos ajudar também estão à vontade. Portanto, obrigada mais uma vez por estarem aqui connosco e falarem deste tema que já há muito tempo que andava à procura de alguém para falar neste tema, que é algo que, lá está, nunca se fala só na fibromialgia sozinha, fala sempre na fadiga crónica atrelada, digamos assim, e é necessário também, lá está, há muitas questões, há muitas incertezas, há muitas dúvidas, ainda mais então depois desta questão do Covid, e houveram aqui muitas dúvidas, não é? Principalmente aqui, pronto, da população em geral, dos doentes que representamos e não só, portanto, esperemos que hoje consigamos aqui desmistificar aqui algumas questões, dentro do possível, dentro do que a investigação nos permite, não é? Do conhecimento que até hoje temos, portanto, doutora Patrícia, força pode marcar o seu ecrã. Eu acho que se posso fazer uma sugestão, eu acho que este primeiro webinar deveria ter um segundo ou um terceiro webinar sequenciais, porque no fundo isto é muito difícil responder. Margarida, é a minha filha que em vez de dormir está aqui a comer pipocas. Mas na realidade... Margarida, por favor, agora, deixa aí. Para não me perder, na realidade, quanto mais nós falarmos destas patologias, mais pessoas vão estar atentas a ela e mais a nossa mensagem passa. E que pode ser uma mensagem que nesta primeira fase possa até ser
há sempre alguma desilusão quando nós temos doenças crónicas e não as conseguimos tratar, e sobretudo há alguma portanto, alguma incerteza sempre, não é? Porque são doenças que de facto são muito comprometedoras da qualidade de vida dos doentes e, portanto, nós falarmos destas doenças e estas doenças chegarem a entidades superiores às nossas, sejam eles do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Educação, só vão tentar, vão sobretudo tirar aquela conotação de que é o doente que não quer trabalhar, o doente que não quer estudar, o doente que está a fingir, não é? Que isto é o que eu também ouço muitas vezes na minha consulta. As pessoas não entendem, isto é o que os doentes me dizem, as pessoas à minha volta não entendem porque é que eu estou doente e porque é que eu não consigo me levantar e porque é que eu hoje não tenho capacidade de fazer toda a minha atividade. E isto é importante que passe. Isso até é difícil entendimento para o próprio doente, para ser sincera. Sim, Não é? sim. Quanto mais para quem está de fora, E eu aparentemente parecemos estar bem, não é? E dizem-nos aos muitas meus vezes, doentes eu peço costumo favor, dizer, respeito. o primeiro passo para se viver melhor, um bocadinho melhor, é a pessoa aceitar que tem um problema crónico e que a única forma que tem de lidar com ele é percebê-lo bem e saber quais são os seus limites, não é? Claro que depois isto embarra em uma série de condicionamentos, não é? E numa série de situações. Mas se o doente numa primeira fase não tiver esta consciência, é muito mais fácil, é muito mais difícil de depois aceitar tudo aquilo que possa vir a seguir, não é? E apesar de eu ser uma médica da medicina tradicional, eu acho que nós devemos utilizar a medicina tradicional da melhor forma possível, mas também devemos utilizar aquilo que os outros fazem bem, as outras áreas, em benefício dos doentes, sem que haja, sobretudo, desde que os trabalhos sejam sérios e sejam fundamentados cientificamente, porque também dá asa a muito charlatanismo e há muitas condições que vão, no fundo, sugar esperanças e vão sugar dinheiro e não vamos ter nenhuma solução. Mas Sim, acho que este concordo. webinar tem que se seguir talvez de outro webinar mais para a frente, se assim considerarem, Se para por nós mim, fazermos a ponte com alguns sintomas que é importante desmistificar. Mas para isso mim depois ficará está tudo à vossa bem. orientação. Para mim, tudo bem, e que para quem nos está a ver também não tem qualquer problema, portanto, acho que será de avançar, é articular aqui agendas e acredito que sim, temos total abertura para isso. O que queremos mais lá está. Um dos nossos objetivos da associação é trazer informação que faz a Sim, literacia, é como falou, é nisso, é importante sim, o doente estar informado. Cabe a nós, associações, também poder fazer parte desse trabalho de informar, não é? Portanto, claro claro, que sim. muito bem. Então, se calhar vamos passar às perguntas, não é? Não sei. Ou vamos passar à minha apresentação. Sim, sim, a sua apresentação e depois então pode-se surgir questões do público. Eu Sim. irei aqui ler conforme o tema, já agora relembro que podem escrever aqui as vossas questões e eu irei Eu ler agradeço. depois da apresentação da doutora Patrícia para tentarmos aqui fazer um debate. Peço desculpa. Vou então compartilhar a tela, está bem? Ok. Ora, onde é que ela está? Você iniciou o compartilhamento de tela. Os participantes agora podem ver seu aplicativo. Você está compartilhando a tela. Ora, vamos ver se eu ponho aqui Colocar em esta modo de apresentação. e já está. Não sei se é possível de visualizarem. Estão a Sim, ver? sim, sim, está ótimo. Ora, muito bem. Portanto,
Então, eu volto, não sei, para quem não me conhece, o meu nome é Patrícia Pinto, sou reumatologista no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e também sou acho que sou a vice-presidente, não sei muito bem qual é o meu papel, desculpem, da EE Movimento. E portanto tenho sido no fundo um elo de ligação com eles e tenho feito muita pesquisa científica e tentando conectar-me também com outros grupos de profissionais de saúde e médicos que fazem o tratamento e a investigação nesta área. Na sequência deste convite que a Associação da Fibromialgia nos fez, e eles puseram-nos algumas questões que eu até estou aqui a demonstrá-las logo neste primeiro slide, que no fundo era, penso eu que andavam tudo no fundo, o que é a encefalomielite miálgica, qual é a sua correlação, a sua ligação com o síndrome da fadiga crónica, são a mesma patologia, não são a mesma patologia. Claro que depois aqui vamos também fazer a ponte com a fibromialgia, na medida em que a fadiga é um sintoma muito frequente também na fibromialgia, e de que forma é que nós possamos, como é que nós podemos distinguir as duas patologias. O que é que nós vamos encontrar evidências científicas dessa mesma ligação, e este era o tema que eu achava, porque ia tornar-se muito vasto, e este é um tema que dá aso a nós falarmos durante alguns minutos, que era de facto fazermos qual é a ponte entre a fibromialgia e a encefalomielite miálgica, e portanto eu nesta apresentação vou dar só um breve foco a este tema. Depois esta questão de quem é que nós devemos procurar ajuda nestas situações, o que é que nós temos de tratamento disponível para ambas, e depois de que forma é que o long Covid e qual é a sua relação e o que é que nós temos cientificamente a fazer esta correlação. De uma forma sucinta, porque eu acho que esta hora da noite nós queremos também passar uma mensagem simples, eu penso que o mais importante... não sei se vou... pronto. Começar por vos dizer que, de facto, a encefalomielite miálgica, apesar de parecer uma doença recente, é uma doença com muitos anos de descrição, séculos até. É uma doença considerada uma doença crónica, uma doença debilitante, porque, de facto, compromete aquilo que é uma das nossas funções vitais, que é a nossa capacidade de deambulação, a nossa capacidade de mobilidade, a nossa capacidade de autonomia, não é? Porque, no fundo, a fadiga é muito comprometedora de todas estas funções. Ela foi classificada pela OMS como uma doença neurológica. Recordo que isto também aconteceu com a fibromialgia, ainda há alguns grupos profissionais que consideram que a fibromialgia é uma doença neurológica, ainda que a evidência científica não mostra alterações do ponto de vista neurológico, mas depois de todas as outras áreas e que não são comuns a todos os doentes. Aquilo que é o mais importante, é o que eu vos digo aqui, é que o diagnóstico, quer da fibromialgia, quer da encefalomielite miálgica, é um diagnóstico baseado na história clínica, na colheita da informação que o doente nos presta e no exame objetivo. Vulgarmente, vocês irão ouvir dizer, são diagnósticos de exclusão. Por que é que nós dizemos isso? Porque é muito importante identificar patologias que podem ter um curso ou uma apresentação semelhante, mas que têm outras etiologias e que muitas vezes podem estar até sobrepostos. Mas eu não gosto de diagnósticos de exclusão, não gosto dessa denominação. Nós devemos pensar na doença por si só e depois no estudo que fazemos vamos tentar identificar outras patologias que podem ter o mesmo comportamento. Porquê encefalomielite miálgica e síndrome da fadiga crónica? Vejam que a primeira descrição é uma descrição de 1869 e estas são todas as denominações que existem para a encefalomielite miálgica, que é a definição mais recente, e à frente vocês vão perceber porque de agora ela ter esta denominação. Resulta da evolução científica.
Mas a primeira definição foi a da neurastenia. A neurastenia era uma doença considerada neurológica em que o doente ficava incapacitado de fazer as suas funções, isto em 1869, em que não havia, não se faziam as análises, ou aquilo que se fazia era muito básico. Já tínhamos doentes que depois de um quadro, que podia ser uma doença sistémica, podia ser uma infecção vírica, ou nem haver um fator desencadeante, ficavam sem capacidade de fazer a sua vida de forma autonómica, de forma autónoma, e há descrições de quadros e há descrições nos livros dos doentes permanentemente deitados na cama. Portanto, para só vos mostrar que isto não é um diagnóstico novo, não é uma doença que se pense dela agora, e vejam as associações. Por exemplo, o síndrome do soldado vem das guerras mundiais, porque eram doentes com exposição a muitos fatores, no fundo, precipitadores, não é? Infecções, alterações nutricionais, e depois desenvolviam-se este quase esforço, portanto eles esgotavam as suas soluções e não eram capazes de fazer mais. E por aí fora, com todas estas denominações. Por isso, quando se diz o que é o síndrome da fadiga crónica, efetivamente o síndrome da fadiga crónica é uma denominação da encefalomielite miálgica, mas que, de acordo com, portanto, de acordo com a evolução científica, não, no fundo, não descrevia todas as manifestações daquilo que nós já conhecemos hoje da encefalomielite miálgica, e, portanto, havia a necessidade desta evolução. Quando eu comecei a reumatologia em 2000, portanto, quando eu entrei para o internato de reumatologia, a síndrome da fadiga crónica era a denominação que nós utilizávamos. A encefalomielite miálgica, que é uma denominação muito mais recente, que ainda não está, não faz parte, portanto, em termos formativos, daquilo que é o ensino na reumatologia, do ensino médico, ainda que para mim, que sou também que sou docente da FMUP, acabo por também passar isto aos nossos alunos para eles também terem este conhecimento. Portanto, o conhecimento médico também tem que ser passado, não é só por aquilo que se lê, mas também nós, como docentes, temos que o fazer. Por isso, o que é que nós temos na pergunta seguinte? Um dos principais sintomas da fibromialgia também é a fadiga. Isto é, ainda que não seja o motivo principal, muitos dos doentes têm a fadiga concomitante. E isto também vamos encontrar, obviamente, na encefalomielite miálgica, em que este é o sintoma primordial. E, portanto, como é que nós vamos distinguir? Primeiro, temos que ter a noção de que a fadiga é um sintoma comum a múltiplas patologias, sobretudo às patologias sistémicas. Nós, na reumatologia, diria que de todas as doenças que nós tratamos, que são mais de 100, diria que na sua forma de apresentação, metade delas os doentes têm fadiga. Mas a fadiga, no fundo, portanto, é uma característica dos doentes quando há um compromisso do ponto de vista sistémico, ou quando há um compromisso de vários órgãos. Mas aquilo que distingue é que, efetivamente, na síndrome de fadiga crónica, na encefalomielite miálgica, é a fadiga que define a doença. Portanto, este é o sintoma primordial, esta é a queixa principal. E é esta que nós vamos identificar na história clínica. Claro que é preciso ter experiência, não é? É preciso conseguir distinguir as diferentes manifestações. Aquilo que nós encontramos na maioria das patologias é a fadiga é proporcional ao esforço e ao grau de envolvimento sistémico. O doente recupera da fadiga se descansar, se fizer alguma medicação, se mudar os seus hábitos, não é? Na mesma forma, esta fadiga não tem grande variedade de intensidade, não tem grande variedade não tem uma flutuação. O que acontece na encefalomielite miálgica é que às vezes não é preciso esforço nenhum para que a pessoa esteja permanentemente com fadiga ou com a mesma se instale. Às vezes há muitos doentes que dizem que um esforço mental, seja por exemplo os miúdos que estão na faculdade, os miúdos que estão a estudar, pessoas mais velhas têm que fazer um esforço, a fadiga instala só por si, só por um esforço mental. Portanto, é quase como houvesse um nevoeiro permanente no cérebro e a fadiga está sempre presente. A recuperação da fadiga pode nunca acontecer,
nos casos graves, e depois, nas situações menos graves, ligeiras ou moderadas, pode demorar muitos dias ou meses, e portanto é uma fadiga que não tem um padrão. Para além disso, o que é que nós vamos encontrar? Como principais diferenças, o mais importante é aquilo que é o sintoma principal, a queixa principal. Aquilo que encontramos na encefalomielite miálgica e na medicina não há nunca nem sempre. Portanto, podemos ter sempre algumas zonas cinzentas entre as duas patologias. Mas, na realidade, a intensidade da dor, apesar de tudo, é menor daquilo que nós encontramos ao nível da fibromialgia e não tem um padrão generalizado como aquele que encontramos na fibromialgia. A fadiga na fibromialgia é um sintoma frequente, mas não está presente em todos os doentes. Há doentes que têm fibromialgia e a fadiga não é uma queixa. Ou então é uma queixa, não é uma queixa que seja perturbadora, como acontece na encefalomielite miálgica. Outra diferença também que nós encontramos é que todos aqueles fármacos que já estão aprovados para o tratamento da fibromialgia, e aí refiro-me sobretudo aos antidepressivos tricíclicos, a duloxetina, milnacipran, pregabalina, não tiveram qualquer eficácia no tratamento da encefalomielite miálgica, não houve qualquer mudança. E depois, há uma diferença muito significativa, é que não há ausência de PEM. Portanto, o PEM, o que é o PEM? É, de facto, o doente que, eu vou passar à frente porque está aqui, é um exercício, é um mal-estar que se instala, é um sintoma cardinal na encefalomielite miálgica, que é uma fadiga que é acentuada e é muito desproporcional, às vezes sem que haja nenhum fator de exacerbação, não é? E que pode ocorrer após um esforço, mas pode demorar dias ou semanas ou meses a recuperar. Isto nós não encontramos na fibromialgia. Para além disso, na encefalomielite miálgica, nós vamos encontrar algumas características muito, muito típicas, como são alterações da memória, alterações do raciocínio, há uma lentificação em termos da parte cognitiva, alterações do sono e alterações do ponto de vista de fadiga muscular, que também vamos encontrar na fibromialgia. Depois a presença das manifestações sistémicas, que pode haver no seu desencadear uma infecção vírica, daí termos falado muitas vezes, e se falar agora do Covid, mas antes do Covid temos o Epstein-Barr como um fator ou como uma infecção vírica que também está como precipitador. Também foi descrita em relação à fibromialgia, mas efetivamente depois não tem esta conotação tão presente. E depois há algumas hipersensibilidades e situações de quadros de dor abdominal, de náusea, de desconforto, de alterações urinárias. Estas sim são aquelas que estão mesmo naquela região fronteira, porque vamos encontrá-las também nos síndromes fibromialgicos. Como veem, parece que não há diferenças, mas há algumas diferenças. E efetivamente aquilo que nós... quando me perguntam quem é que nós devemos procurar de ajuda, não existe nenhum médico especializado em fibromialgia, não existe nenhum médico especializado em encefalomielite miálgica, porque na maioria destes doentes o primeiro médico procura um médico de família, não é? Mas não há um treino específico nesta patologia. Não há unidades especializadas em Portugal no tratamento destas patologias, como acontece em alguns países. Portanto, é muito variado, portanto, são várias as especialidades que são procuradas numa primeira consulta. Nós, reumatologistas, muito, porque efetivamente são sintomas constitucionais e, portanto, há uma procura dos médicos que tratam essas áreas, ortopedia, reumatologia, medicina física, mas depois temos todas as outras áreas fronteiras com os outros sintomas que eu falei, das quais eu destaco mais as infecciosas e a neurologia como locais de fronteira com a nossa especialidade. Mas vocês devem procurar ajuda naquele médico que tem experiência, mas sobretudo que tem interesse e que está envolvido e que está habituado e que gosta de tratar estas patologias, porque efetivamente é preciso não só saber lidar com a fadiga, saber lidar com a dor, mas sobretudo saber lidar com a incerteza, não é? E com a dificuldade de tratar doenças crónicas em que não temos terapêuticas específicas.
Não sei se estou a andar muito rápido, se estou a ser muito sucinta, mas eu achei que numa primeira abordagem seria esta a forma mais fácil. Não, acho que está a ser bem explícita. Já agora, se me permitam aqui uma questão. Ahm, Pronto, falando aqui dos profissionais de saúde, mas devem ser poucos, pelo menos na minha, portanto, experiência pessoal e do que eu ouço na associação, não só, pronto, mas também para o caso da fibromialgia, que nem todos os médicos têm o alerta para este tipo de patologias. Há muitos que nem sequer reconhecem a existência delas, apesar de serem patologias reconhecidas, portanto, torna-se um pouco. Sim, Estamos eu aqui um penso, pouquinho limitados em nível de profissionais que estejam interessados aqui nesta. eu que eu digo, eu acho, é exatamente isso. Eu ainda hoje continuo a ouvir colegas a dizer, mas isso não existe, essa doença não existe, isso é uma invenção. E eu tenho que dizer, como reumatologista, que os quadros os doentes com fibromialgia, os doentes com, até mais do que os doentes com encefalomielite miálgica, têm um padrão muito característico. E quando nós temos patologias ou doentes com um padrão, dificilmente não será uma doença que exista, porque quando temos várias situações que se apresentam da mesma forma, com as mesmas características e que não são valorizados, pronto, eu aí acho que em todas as classes profissionais haverá bons e maus profissionais. Há pessoas com mais experiência, com menos experiência, e há pessoas que gostam mais de tratar determinadas patologias do que outras. Há que procurar encontrar o médico com aquele que a pessoa se identifica melhor. Mas no caso da encefalomielite miálgica, nós ainda temos, isso ainda está numa fase ainda mais atrasada do que a Sim, fibromialgia, imagino, sim. porque não só a doença não é reconhecida, como há muitas alterações de conceito, e eu diria que em Portugal a maior parte dos médicos nem sequer sabe os critérios desta patologia, não os conhece, nem nunca ouviu falar desta patologia. Portanto, há que mudar isso. E isso só se consegue mudar com a divulgação e só se consegue mudar com o ensino, e são precisos alguns anos para que esta mensagem passe. É nossa obrigação o fazer, sobretudo quem está no ensino o fazer, mas também este é um papel importante das associações, que é junto da opinião pública e de outras estruturas também fazer esta promoção e esta divulgação. Por isso é que eu de facto também pertenço a esta associação, porque acho que é importante nós também ajudarmos a passar a mensagem. E por isso, é certo que não haverá muitos, mas há alguns que vão tendo, que vão se dedicando um pouco mais ou menos a esta patologia e acabam por os doentes também os identificar. Claro que muitas vezes temos que ter uma ação racional, não é? Que é a ajuda médica, ou a ajuda médica pode ser complementada com a ajuda de outros profissionais de saúde que também que vão dar portanto, não nos baseando só na parte farmacológica, vão ter toda esta ajuda do ponto de vista de outras terapias que podem ajudar também estes doentes a viver melhor, e isto é muito importante. E nestas patologias, a multidisciplinaridade é fundamental, e é isso que essa é a nossa maior dificuldade, sobretudo a nível hospitalar público, porque de facto os outros profissionais são classes em número muito restrito e acaba por ser uma grande dificuldade. Porque se pudéssemos trabalhar todos em equipas multidisciplinares, seria tudo muito mais simples. Mas isso seria o ideal para todos os doentes crónicos e ter esta patologia, não é? Sendo uma doença Sim, crónica para a vida, não é? Seria sim. mesmo aqui ideal este tratamento multidisciplinar, mas pronto, já Sim, mas sabemos. sabe que em Portugal há doenças de primeira, de segunda e de terceira. E há doenças Exato. que são efetivamente graves e que têm muito investimento, e aí refiro-me sobretudo às doenças como a cardiovasculares e às doenças oncológicas,
Depois há as doenças que são muito incapacitantes, mas não são reconhecidas, e essas têm muito pouco investimento em termos de equipas de multidisciplinaridade. E depois há as doenças que aparentemente o doente está bem, apesar de estar péssimo, e que essas têm um investimento de zero, em termos de... E por muito que se faça passar essa mensagem é muito complicado. Eu dou um exemplo sempre muito importante, que foi o tratamento da hepatite C, não é? Foi muito por força da opinião pública, das associações e dos grupos, que o tratamento da hepatite C foi tão rapidamente introduzido e se fez em Portugal, até muito mais rápido que noutros países da Europa, porque foi muito pela força da opinião pública e daquilo que passou. Não considero que essas doenças sejam mais graves que a fibromialgia e muito menos que a encefalomielite miástica, mas tem mais divulgação, estão mais na berra e no fundo, chamaram a atenção mais da opinião pública. E, portanto, isso também tem muita importância nesta fase. Sim, porque, na minha opinião, acho que é muito aqui um bocado por causa desta questão aqui do estigma associado tanto até à fibromialgia como à encefalomialgia, não, ainda há aqui muito estigma e muito preconceito e ideias erradas Sabe que uma de doença que não... informação. Sim, doenças que não têm um exame laboratorial, que não têm uma alteração radiográfica ou que não têm uma alteração em nenhum exame e que se baseiam apenas no diagnóstico clínico, fazem com que quem não tem conhecimento das doenças achem que elas não existem. Isto é, não há doenças sem alterações nas análises, não há doenças sem alterações nos exames. E isto é exatamente o oposto daquilo que deve ser a medicina. A medicina deve se basear na evidência que aquilo que o doente nos conta e aquilo que nós encontramos na avaliação nos permite fazer o diagnóstico. E, portanto, isto é a mensagem mais difícil de passar. Não é preciso ter alterações nas análises para a pessoa estar doente, não é? E a noção de doença não é só uma doença física, a doença física, psíquica, emocional, profissional, tudo isso faz parte da Exato, definição de sim, doença que nós muitas vezes esquecemos. é verdade. Ora bem, vamos lá, senão depois nunca mais vamos sair aqui deste webinar. Sim. Perguntaram-me então que tratamentos é que nós temos, eu acho que não poderemos falar muito e até é um tema muito giro, que é falar do que é que nós temos na fibromialgia de novo e aquilo que estamos a fazer e o que é que estamos a revisitar como tratamento. Mas eu achei interessante falarmos Isso um poderá pouquinho... ficar para o próximo webinar, só isso daria um webinar. Sim, Já é o certamente, convite vários feito. até. E até poderíamos falar exatamente não só dos tratamentos convencionais, mas dos não convencionais e que têm alguma demonstração, não é? Temos que também abrir às outras áreas. E, portanto, no tratamento da encefalomielite miálgica, e eu porque é que trouxe isto? Isto parece muito específico, muito científico, muito de congresso, mas é só para vos mostrar que a evolução do síndrome da fadiga crónica para a definição de encefalomielite miálgica baseia-se naquilo que a ciência felizmente nos vai mostrando, é que nós podemos encontrar a título investigacional, tudo o que eu vou dizer agora é título investigacional, portanto não é feito na nossa prática. Podemos encontrar alterações do ponto de vista imunológico com a produção de autoanticorpos, como acontece noutras doenças, como acontece na artrite reumatoide, no lúpus, doenças em que há produção de anticorpos que reagem contra nós próprios e que nós ainda não os identificamos na sua totalidade, mas já há algumas propostas em termos científicos. Depois muito ligada à imunodesregulação, e nomeadamente àquilo que são as células NK. Esta é uma área de investigação tremenda em várias áreas, na fibromialgia, na oncologia, na hematologia, na reumatologia e também aqui nestas patologias, já com alguns dados científicos. E obviamente estamos a falar de músculos, estamos a falar de fadiga, não poderíamos deixar de falar da disfunção das mitocôndrias. E portanto, estas são áreas que fizeram com que a definição de síndrome da fadiga crónica não se ajustava às alterações científicas que fomos encontrando. O que é que temos hoje? Nós tratamos os sintomas, que é como acontece na fibromialgia. Nós não tratamos a doença em si, não é? Nós temos muito poucos fármacos, ou quase nenhuns,
com exceção da pregabalina, que foram feitos ensaios específicos para tratar estas patologias na sua gênese. Portanto, o que nós tratamos a dor, tentamos tratar a fadiga, tentamos a insónia, tratamos as alterações psicológicas associadas, mas não estamos a tratar a gênese da doença. E enquanto isso não for conseguido, isto é, quando nós não tivermos fármacos que vão dirigidos às alterações que vamos encontrar, a nossa eficácia vai ser sempre muito variável, não é? Eu espero e eu desejo e eu acho que eu considero que nos próximos anos nós possamos vir a encontrar isso. Mas para já não temos essa evidência científica e não faz sentido eu falar disso sem termos essa noção. Ainda que haja, neste momento, alguns ensaios a decorrerem, quer na fibromialgia. Ensaios clínicos são, para quem não sabe, são fármacos experimentais que depois os doentes vão passando por diferentes fases de testes até chegar à sua utilização em doentes com a patologia, que são as fases finais, e são esses os ensaios que nós fazemos com mais frequência a nível das nossas estruturas hospitalares. E depois, eu volto a falar, o tratamento da encefalomielite miálgica tem que passar por uma base multidisciplinar, não pode ser um tratamento exclusivo da medicina convencional ou de outras formas de medicina, tem que passar, todas as formas de medicina têm que se associar com o apoio da fisioterapia, com o apoio da psicoterapia, da nutrição, da acupuntura, todas essas, pronto. Eu vou-vos ainda mostrar, para também vos abrir o leque, e o mesmo posso fazer para a fibromialgia, que é aquilo que nós já testamos e que também foi testado na fibromialgia, alguns com mais eficácia do que nós encontramos, infelizmente, na encefalomielite miálgica. E aí refiro-me aos opiáceos. Os opiáceos não são terapêutica de primeira linha para a fibromialgia, com exceção do tramadol, mas não tiveram qualquer eficácia ou não há evidência científica que suporte a sua utilização na encefalomielite miálgica, exceto em situações muito específicas. Os neuromoduladores que são mais utilizados efetivamente na fibromialgia, a gabapentina e a pregabalina, sendo que este é o único fármaco de utilização comum que tem estudos científicos nesta patologia, também não demonstraram eficácia na encefalomielite miálgica. Dentro daquilo que são os analgésicos, nós não temos experiência, pelo menos eu não tenho experiência com a sua... Ai, peço desculpa. Eu não tenho experiência com a sua utilização nos meus doentes com encefalomielite miálgica, mas poderá ser uma opção na medida em que há alguma evidência mais recente da utilização da naltrexona, que é, portanto, um analgésico, que já tem alguns estudos também publicados na fibromialgia, mas de facto não ficou aprovado nem nas últimas orientações. Em relação aos suplementos, há muitos suplementos que estão em investigação, alguns dos quais em associação. Aquele que nós já estamos a utilizar nos nossos doentes, que é a associação da coenzima Q10 com o NADH, de facto teve alguma evidência e os resultados parecem ser favoráveis em algumas amostras, sobretudo em doentes com formas ligeiras a moderadas, mas ainda com amostras pequenas e, portanto, com evidências científicas menores. Dentro dos produtos medicinais, aquilo que nós usamos na reumatologia, que é o caso, por exemplo, aqui eu não fiz a tradução do inglês, porque nós não temos a maior parte destes fármacos, mas efetivamente nós temos a curcuma que pode ser utilizada como um analgésico, um produto medicinal, mas só tem ainda estudos em relação à encefalomielite miálgica. E na sequência do slide anterior, nós ainda temos as novas, aquilo que está em investigação. E aqui falo exatamente daquilo que já falamos, no fundo, dos fármacos. Obviamente que não me vou debruçar sobre isto, porque isto é muito específico, mas todos estes fármacos que estão aqui são fármacos que estão a realizar ou que irão realizar estudos, nomeadamente aqueles que fazem estimulação a nível das mitocôndrias, e que poderão ser uma luz de esperança para estas patologias, sendo que na maior parte deles já são fármacos que nós temos experiência, como é o caso, por exemplo, de utilizar os antivíricos, ou de utilizarmos a ciclofosfamida, ou de utilizarmos os suplementos de vitamina, são tudo estimulações que nós já temos alguma experiência nos nossos doentes.
mas sem que de facto haja, com a certeza, porém, que desde o momento que se começa a investigar um fármaco até à sua utilização, vamos ter muitos anos de intervalo e, portanto, no intervalo nós temos que ir nos munindo de algumas terapias que nos vão mostrando alguma evidência, que nós vamos experimentando, alguns com bons resultados, outros com resultados menos eficazes e que nos vão dando mais essa experiência, que é isso que depois um bocadinho a Ana também pode falar. Em relação ao longo Covid, obviamente que quando surgiu a pandemia Covid, rapidamente nos apercebemos que tínhamos doentes que ficavam de facto com muitas queixas, com muita dificuldade de recuperação, alguns dos quais ainda não recuperaram. Já há algumas publicações recentes que nos dão uma perspectiva da percentagem de doentes que ficaram com estas queixas. São duas patologias que têm alguma semelhança, mas que, apesar de tudo, o long Covid acaba por ter uma maior taxa de reversibilidade que acontece com a encefalomielite miálgica, mas em termos de forma de apresentação os quadros são muito subponíveis. Para terem uma noção, não esquecer que na encefalomielite miálgica as infecções víricas são um dos triggers conhecidos, e este é mais um vírus a nos mostrar isso, e um estudo que eu ainda li esta semana mostra-nos que ao fim de 4 anos de follow-up, que é o tempo que nós temos da infecção SARS-CoV, 40% desta amostra destes doentes sofriam de fadiga crónica, e uma percentagem significativa tinha que cerca de 1/4 destes doentes teriam um diagnóstico de encefalomielite miálgica, o que é muito significativo. E, de facto, nós temos nas nossas primeiras consultas ainda doentes que ficam, de facto, muito incapacitados depois da infecção Covid, sobretudo antes de se fazer a vacinação, não tão recente com estas novas variantes, porque também os doentes, na sua grande maior parte em Portugal, tiveram essa estimulação imunogénica da vacinação. Por isso, termino com aquilo que eu acho que é importante e que no fundo também nos trouxe aqui junto a estas duas associações. As associações de doentes têm muita importância, sobretudo na sociedade, na informação, na divulgação, na desmistificação, muita importância na política e na pressão que podem fazer, nos meios de comunicação social. Todos nós devemos fazer a nossa função, que é chamar a atenção, na população em geral e sobretudo nas pessoas mais próximas dos doentes, no fundo também tentar-lhes perceber que estas duas patologias causam bastante incapacidade e alguma solidão, que é importante também de falar. Muito importante na educação e na proteção dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos estudantes universitários. É preciso nós também darmos condições a estes jovens e apoiarmos as famílias e os amigos que sofrem por aqueles de quem nós gostamos de estarem doentes. É muito importante passar a mensagem que o doente não está só e que há todo um grupo de profissionais e de linhas de apoio que estão lá para os apoiar. E eu acho que isto é muito extensível àquilo que a fibromialgia também precisa em Portugal. Não tenho assim muito mais para vos dizer, claro que isto daria para nós falarmos dias e dias. Não sei se a Ana quer também dar um bocadinho o feedback daquilo que é a família, não é? E quais são as dificuldades no dia-a-dia que se achar que é pertinente o fazer, acho que faria algum sentido agora ela também ter o seu papel. Sim, claro que sim. Eu acho que antes da Ana iniciar, só quero deixar aqui uma nota, porque estão aqui a falar muito da medicação nos comentários. A doutora Patrícia hoje está a falar especificamente sobre a encefalomielite miálgica, a síndrome de fadiga crónica. Portanto, o que ela expôs foi mais para esses casos. No caso da fibromialgia, podíamos um dia fazer algo mais específico sobre tratamento. Sim. Apesar de que já falámos sobre isso num outro webinar, até foi no do Maio, com a outra reumatologista, a doutora Renata Aguiar, onde explica-se a fibromialgia e nível de tratamento. Portanto, não tenham aqui também atenção quando vem este tipo de informação. E sim, acho que pronto,
aqui esta importância das associações para trazer estes temas à tona. Uns comentários que eu vi aqui também foi a questão da alimentação, que alguma evidência em como poderá ter também alguma boa influência nos cuidados de alimentação no que diz respeito a estas patologias. É assim, eu penso que, vamos ver, atualmente nós temos muito fundamentalismo com a alimentação, não é? Eu continuo a achar que a nossa dieta mediterrânica é a melhor dieta que nós podemos ter. E a dieta variada e saudável e pouco cozinhada continua a ser aquela que reúne mais consenso como sendo a melhor. Não acredito muito nas dietas restritivas específicas, como são sem glúten, sem lactose, sem frutose, sem quase todos os glucídios que existem na nossa utilização, porque nós precisamos deles. Sobretudo quando nós temos fadiga, nós precisamos de fármacos que nos sejam, de certa forma, energizantes e não os podemos retirar da dieta. Portanto, como publicações científicas, não há nenhuma recomendação de que a alimentação deve ser especificamente mais restritiva de um ou de outro alimento. Há, de facto, algumas linhas, eu acho que nós não devemos ter alguma moderação. E nós não podemos esquecer que as dietas restritivas acarretam outras patologias. E dou-lhe 2 exemplos. Uma dieta restritiva em lácteos, por exemplo, em mulheres que estão na pós-menopausa, aumenta o risco da osteoporose. Diz assim, mas podemos repor o cálcio que os laticínios nos dão com outros alimentos, certo, mas é muito mais difícil. Portanto, acredito muito mais numa dieta equilibrada, ponderada e, no caso de haver alguma incompatibilidade ou alguma hipersensibilidade a algum elemento, esse ser retirado, do que termos dietas restritivas específicas. Sobretudo em determinados grupos, como são as crianças, os adolescentes e os jovens adultos, e depois as pessoas mais idosas. No intervalo entre os 22, 23 anos, em que atingimos o pico de massa óssea, e os 50 anos para as mulheres e os 60 para os homens, obviamente que se nós tivermos mais cuidado com a alimentação, vamos ter menos patologias. Agora, restringir especificamente algum alimento, eu não partilho dessa opinião. Ok. Ora, antes daqui de avançarmos para a Ana, porque estou aqui a fazer várias questões sobre diversos temas, eu chamo a atenção que já estamos a fazer webinars sobre diversos temas em volta de 2 anos. Portanto, se querem abordar temas, saber temas mais em específico, como por exemplo a alimentação, como o exercício físico, etc., convido-vos a irem ao nosso separador de vídeos aqui na página do Facebook, ou no nosso canal do YouTube, já temos lá temas para falar de vídeos assim com mais pormenor, porque, pronto, hoje o tema sobre fadiga crónica, não nos vamos alongar muito sobre outros temas, talvez também já tivemos isso aqui atrás, infelizmente, e ainda vamos então agora ouvir a Ana, que é tesoura da associação e também está aqui como mãe, que fui diagnosticado com esclerose e Ana, bem-vinda e obrigada também por ter vindo e dar aqui este testemunho que de certeza que irá complementar muito bem o nosso webinar. Boa noite, eu é que agradeço mais uma vez em nome da associação também a oportunidade de aqui estarmos. A nossa situação cá em casa já tem cerca de 8 anos, o meu filho tem 16, portanto estamos nisto sensivelmente desde que ele tem 8 anos. E só em novembro passado, se a memória me não atraiçoa, é que tivemos este diagnóstico, que apesar enfim, talvez seja uma palavra pesada, mas da crueldade que é para uma criança que já leva metade da vida com este quadro, acabou também por ser, de certa forma, um alívio, não é? Porque o meu filho andou
ao longo destes 8 anos, a correr especialistas que não faziam mais do que, como alguns diziam, dizer-me que eram problemas no sótão. E eu via claramente que, efetivamente, o Diogo, tal como hoje, embora ele neste momento esteja num momento de agravamento, por assim dizer, da doença em relação àquilo que foi o início, não é? Há 8 anos atrás. E o Diogo, quando não tinha dores, e quando não tem tantas dores, é um miúdo cheio de vida, cheio de sonhos, que de alguma forma, não querendo ser injusta, se calhar podia estar num quadro menos grave se tivesse tido um outro tipo de acompanhamento, não é? Porque durante estes 8 anos, até nós, família, porque lá está, não temos um exame que diga, ok, isto está mal. O Diogo fez dezenas de análises ao sangue, dezenas de outros exames, todos com resultados normais. E, portanto, só ouvíamos, não, está tudo bem, é ansiedade, é qualquer outra coisa. Outra coisa que eu ouvi muitas vezes é a mãe. A mãe é que protege demasiado o menino. E a mãe, ainda há coisa de 2 anos, estivemos numa consulta da dor no Cmine, e ele disse-me depois logo, não volto ali, mãe, porque não me ajudaram e só disseram que a culpa era tua, porque se eu estou cheio de dores de cabeça, e tu não me obrigas a ir à escola, porque não tenho condições de estar na escola, o que lhe disseram foi, não, Diogo, tu tens de ir na mesma, porque tu tens de lutar contra isso. Ou quando momentos em que o Diogo teve de andar a rastejar pela casa para ir à casa de banho, porque não se aguentava em pé, ó Diogo, ou tu caminhas, dito por médicos, ou tu caminhas, ou então realmente tu vais acabar numa cadeira de rodas, não é? Portanto, para nós e para o Diogo, apesar de tudo, foi um alívio. Ele disse mesmo, mãe, afinal eu não sou maluco, afinal eu não estou doido, afinal eu tenho qualquer coisa, não é? E portanto, nesse sentido, foi uma benção ter um diagnóstico, embora, principalmente para mim, confesso, nessa altura a mãe tem muita culpa, não seja muito fácil de lidar com a situação, até porque, como os presentes sabem, não temos muito mais para oferecer, não é? A escola tem sido, desde sempre, mais do que um apoio, um antagonista de peso. Ainda este ano, já depois do diagnóstico, eu fui, por assim dizer, ameaçada com a intervenção da CPCJ, porque o Diogo não acompanha as aulas, não é? E num quadro de, ok, horário às 8 da manhã até ao fim do dia, quase, num 10º ano, sem tréguas, não é? E quando eu digo não vale a pena ter aulas online porque ele não consegue acompanhar, mandam-me trabalhos pelo Classroom para ele estudar sozinho. Uma tentativa de ensino domiciliário, onde o único apoio que eventualmente teríamos era um professor uma vez por mês, não é? E a mim, de alguma forma, até o que mais me chocou, porque eu já até em consulta tinha comentado com a doutora Patrícia, que a única hipótese que eu via era o ensino recorrente, porque tem uma carga horária reduzida, porque não tem educação física, mas, na minha ideia, apesar de eu ser professora, só seria possível para adultos. E descobri, há coisa de 2 meses, que efetivamente as crianças com mais de 16 anos podem frequentar o ensino recorrente e mais, há 2 escolas que ministram esse tipo de ensino online em horário pós-laboral, não é? E portanto, eu nos últimos 8 anos, o mês de setembro para mim é um mês de muitas esperanças, penso sempre, este ano vai ser diferente. E é sempre um balde de água fria. Este ano eu espero que seja diferente, ainda que hoje eu já tenha ouvido dizer, oh mãe, assistir a uma aula é tão cansativo.
é preciso tanto esforço que eu estou cheio de vontade, porque eu estou farto de não fazer nada, mas eu não sei como é que vai correr. Porque ainda para mais ele está com aquela ideia fixa de que quer acabar o 10º ano o mais rapidamente possível. Eu já lhe disse, filho, tem calma. Se tu conseguires fazer 2 ou 3 disciplinas de cada vez, já está de bom tamanho, não é? Claro. Mas não está fácil, porque o rapaz está cheio de sonhos de viver sozinho, para aí por volta dos 23 anos, ter a sua casa, etc e tal, e portanto está... Mas hoje, por exemplo, queixou-se que eu hoje não tenho forças nem para comer. Até comer me está a cansar. Portanto, gostava de partilhar coisas um bocadinho mais animadoras, mas hoje de facto o dia foi assim um bocadinho mais intenso. Não sei se há alguma coisa que me queiram Mas é perguntar. a realidade, Ana, e É, eu também sofri muito, pronto, também são diagnósticos diferentes e a idade foi mudando e a vida foi mudando. Também diagnóstico na adolescência, portanto eu sei muito bem o que é essa luta, a lutar contra a escola, não é? Eu não fiz o secundário como um aluno normal, acabei por só fazer aos 20 e poucos à noite. Pronto, e ainda foi a tempo, certo, mas na minha cabeça não, certo? eu sei, é a cabeça do... É, Exatamente. pronto, e é aquele combater Ação, não é? a frustração e porque lá está a sociedade também nos impõe que temos que acabar secundário a X idade e fazer a nossa vida daquela forma e estamos tão formatados que quando aparece uma coisa destas nós não, é difícil ver para além disso e depois lá Porque está vivemos por padrões, não é? sim, Não, sim, a diferença é mal aceite. exato. Apesar de tudo, Portugal é um país que parece até um país desenvolvido, não é? Já anda pelas ruas e vê as pessoas, mas de certa forma ainda vivemos muito por aqueles padrões que, hum, no fundo, e nós como pais, não é? Eu também como mãe, muitas vezes também, se nós não tivermos racionalidade, vamos atrás dos padrões, é mais fácil, porque é o que está definido e acabamos por não nos preocupar. Agora, quando efetivamente saímos do padrão e saímos daquela que é aquele fio condutor normal de todas as famílias, não é? Uhum. Isto é duro de viver e é duro é duro para nós profissionais também, e isso é o que acontece muitas vezes com a fibromialgia, não é? Quer dizer, não tenho mais para lhe oferecer, farmacologicamente ou clinicamente, eu já esgotei as minhas opções. Isto para qualquer médico também é uma frustração, não é? Portanto, na realidade nós também lidamos com isto no dia a dia e às vezes é difícil de passar. Costumo dizer que nunca devemos perder a esperança, é isso que eu digo muitas vezes à Ana, não é? E digo às outras mães e aos outros pais e aos outros familiares, avós, tios, primos, porque todos sofrem, que efetivamente é importante termos esperança, que estão a ser feitos avanços científicos, não são tão rápidos como nós desejaríamos, porque também não há tanto investimento como deveria haver, não é? E, e se nós não temos armas terapêuticas suficientemente eficazes e com essa demonstração ainda científica, vamos nos munir daquilo que poderá ter alguma eficácia e vamos dar carinho, apoio, suporte, vamos facilitar a vida destes jovens, destas pessoas, porque assim, o filho da Ana é um miúdo espetacular, um miúdo bonito, grande, mas que no fundo isto é um compromisso para a sua vida. Aquilo que ele passou estes anos não vai desaparecer da cabeça dele. Pode passar, pode ultrapassar, mas isto foi duro para ele e é uma memória que fica para ele e para os pais e para todas as pessoas. E será? Eu estava a comentar com a Ana aqui neste tempo, tivemos aqui os problemas técnicos que eu eu já tenho 34 anos e ainda hoje lido com essas questões passadas que vivi na escola. Eu tive Claro? bastante bullying, por exemplo, e não foi dos meus colegas, foi de professores. Sim, 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 sim. E fala-se muito de escola inclusiva, pregou-se muito a escola inclusiva, mas quando chega a altura da escola ser realmente inclusiva, dizem-me na cara que não, então não estás em cadeira de rodas, não estás cega, aqui não Mas há está a ver, questões. é essa a imagem que eu há bocado quis passar, que é
nós não refletimos na nossa cara, nos nossos olhos, muitas vezes, por muito que a gente tente perceber, nós não refletimos, a não ser que a gente tenha uma deformidade ou que tenha uma alteração visível. O facto de nós termos fibromialgia ou encefalomielite mialgica não significa que a gente esteja sempre a chorar e que esteja sempre mal, não é? E, portanto, quando isso não passa, as pessoas acham que estás bem. E, portanto, se estás bem, tens de fazer como aos outros, não é? Eu, ainda no outro dia, ouvia de uma amiga o seguinte comentário: tens a certeza que ele tem alguma coisa? Tu estás com pior ar do que ele? Bom, enfim, nós já ouvimos de tudo, não é? Mas a verdade é que a verdade é esta: são duas doenças que têm esta dificuldade, não é? Para nós profissionais, para quem tem a doença e para quem anda à volta delas. E eu continuo ainda a ver, e eu também tenho que ser honesta, há dias em que, se nós tivermos muitos doentes com estas patologias, nós também ficamos consumidos, não é? Porque, de certa forma, são histórias pesadas, são histórias que nos dão alguma angústia também, não é? Apesar de nós termos muitas formas de lidar com isso, nós queremos é que os doentes fiquem bons e cheguem à consulta seguinte e digam, estou muito melhor. E isto acontece em muitas doenças que nós reumatologistas tratamos, mas noutras não. E isto é sempre ingrato de se passar, não é? E isso faz com que, primeiro, há muitas vezes numa primeira fase, há uma perda de confiança no profissional e vamos procurar outro. E esta procura incessante da solução também é desgastante para os doentes, porque a certa altura as pessoas já não valorizam, porque já é o terceiro, quarto, quinto médico que se procura e que não me diz nada de novo, não é? E pronto, isto é um tema interessante, que é compliance ou não compliance com aquilo que o médico diz e transmite, que na fibromialgia e na encefalomielite miálgica nós vemos com muita frequência, porque da parte dos doentes há uma procura incessante de uma solução e da parte da nossa medicina há uma incapacidade de responder a todas estas manifestações e, portanto, no intervalo ficam outras opções, que todas elas são válidas desde que estejam bem fundamentadas e que estejam apoiadas em dados credíveis e não em experiências. Portanto, isto é que eu acho que está errado. Efetivamente, o que eu quis vos mostrar, talvez com alguma ciência, mas de uma forma simplificada, é que há investimento, há investigação, não tanto como aquela que seria desejável, mas ela existe. E o mesmo também se passa para a fibromialgia e, portanto, e cada vez nós encontramos mais linhas e pessoas e cientistas a dedicarem-se a estas áreas, nomeadamente na dor crónica e na fibromialgia. Vemos mais do que, obviamente, na encefalomielite miálgica está ainda muitos passos atrás. E portanto, é o que eu digo sempre à Ana, temos que ter esperança, o Diogo é muito novinho e eu tenho fé que nós nos próximos anos vamos encontrar coisas que o vão melhorar. Como mãe, isso é uma resposta que nós não queremos ouvir, mas como profissional é aquilo que eu posso passar. E eu agradeço do coração, porque foi a única pessoa que, não lhe vou dizer, não lhe vou chamar a solução, mas que nos fez ter alguma paz, porque, não é? Eu Também cheguei a ouvir de um neurologista ou de um pedopsiquiatra, já nem sei, que uma criança de 13 anos não dormir era perfeitamente normal, porque o corpo de cada um manda dormir o que é preciso, não é? sim. Portanto, pronto. Lá está, como diz o Diogo, deixaram de me considerar maluquinho, para ele já está. Eu digo com franqueza, eu nem sei se é ela que anda por aqui, não, não é. Eu não sei como é que aquele filho, depois destes anos todos, tem uma cabeça tão boa. Também está aí. Pronto, ainda louco, é verdade. Podia estar lá está, com problemas de ansiedade, de depressão, de outras coisas, não é? E quando não tem tantas dores, quando dorme um bocadinho,
Eu Nós acho que jovem o que aconteceu com o Diogo foi uma coisa interessante para mim como profissional, que ainda não disse à Ana, mas posso partilhar aqui porque não é uma coisa, não é do foro da consulta e não vou violar nenhuma confidencialidade. A impressão que eu fiquei quando vi o Diogo a primeira vez é ele, mais uma médica que me vai dizer assim uma parvoíce e que eu vou, eu tive essa sensação, porque nós profissionais com experiência vamos vendo também o feedback que o doente nos dá. E é engraçado que isso mudou ao longo da consulta e mudou para a consulta subsequente, o que é interessante de ver, porque era mais do mesmo, e mais do mesmo eu também não quero fazer. E isto eu já tive com outros doentes com encefalomielite miálgica também, assim, sobretudo mais jovens, que são mais assertivos e que gostam menos gostam das coisas um bocadinho mais frontais. Foi esta a noção que eu tive a primeira vez que vi o Diogo, foi, mais uma que vem para aqui dizer algum disparate, não é? Aliás, eu posso dizer-lhe que, por sua causa, eu hoje tenho um cão. Não sei se lhe agradeço. Se lhe corta o pescoço. Não foi bem por minha causa. Não, sabe porquê? Porque quando se marcou essa consulta, a primeira, eu disse, o Diogo, há muitos anos que me pediam um cão cá em casa. Eu confesso que eu tenho uma aversão a cães, que é uma coisa. Eu tenho o cão aqui há meio ano, daqui a pouco em casa, eu não lhe consigo fazer uma festa, não consigo. Eu trato do cão, mas esse tipo de proximidade eu não consigo. E eu disse assim, Diogo, do alto do meu desespero, porque eu também já ia com essa perspectiva. Mais uma consulta para voltarmos de mãos vazias. E eu disse, filho, se tiveres um diagnóstico, tu ganhas um cão. Pronto. Podia ter dito que eu tinha adiado para a segunda consulta e não se tinha trazido. Se eu soubesse, eu sou abençoado cão. Sim. Portanto, sabe, Agora o é a cão madrinha oficial do dito, sabe? vai-vos acompanhar nessa jornada e acredito que também o cão o ajuda muito a ele. Qualquer Também coisa. são. Ele queria muito ser ele o responsável por cuidar do cão e às vezes desespera, porque, por exemplo, eu vou trabalhar, eu não tenho, ele move-se bem, de uma maneira geral, portanto, pode ficar cansado de subir ou descer escadas, mas ao contrário de outras pessoas, locomove-se com alguma facilidade e, portanto, eu como não tenho com quem o deixar, ele fica em casa quando eu vou trabalhar o dia inteiro sozinho e às vezes está, foi-te embora, eu até quero descansar um bocadinho, mas eu tenho que estar a tomar conta do cão, portanto o cão acaba por ser uma responsabilidade que às vezes o tira já de sério. Tenho que apanhar, porque ele tem muita fotossensibilidade e portanto hoje tive que lá ir fora com o cão, está tanto sol e não consigo, pronto. É mais um trabalho, está tudo bem. Sim, eu tenho que dizer que esta conversa é muito interessante, mas acho que nós também temos que pôr uma pausa, não é? Porque a Ana tem Sim, que trabalhar, eu era o que eu ia também. dizer. Mas eu acho que isto pode ser foi uma experiência boa, acho que eu sou muito a favor da partilha entre áreas profissionais, entre consultas, entre profissionais, e acho que isto foi um passo muito importante. São duas doenças com muitas semelhanças em termos de reconhecimento, com algumas semelhanças em termos clínicos, com algumas metodologias que podem ser aplicadas a uma e a outra em termos de estudo e de investigação, no fundo são fronteira em termos de diagnósticos diferenciais e é sempre importante falarmos delas e portanto o que precisarem da minha parte para a associação estarei dentro das minhas possibilidades, obviamente estarei disponível, é sempre um gosto fazer uma revisão de temas, obviamente que me foco mais agora na encefalomielite miálgica por aquilo que já e por fazer parte da associação, mas paralelamente a isso é sempre bom a gente evoluir cientificamente nas outras áreas. E eu só posso agradecer e temos realmente total abertura por isso, porque, como eu referi há pouco, já temos quase há 2 anos a fazer webinars, sempre temas ligados à fibromialgia e há sempre, todos os meses há sempre um tema. Ou mesmo de um tema nasce outro subtema, há sempre coisas para falar e trazer, lá está, primeiro por ter trazer profissionais de saúde para o nosso lado, porque também é importante para poder mostrar que é possível
os profissionais de saúde e as associações doentes trabalharem em conjunto e criarem algo, porque o vosso objetivo é cuidar dos doentes, dar informação aos doentes, e o nosso objetivo também é para os doentes, ou da pessoa com a doença, prefiro. E, portanto, acredito que, no fundo, temos um pouco a mesma missão, entre aspas, e acredito que, em conjunto, podemos fazer mais e melhor, e acho que, assim, até a nível já diria, legislativo e tudo mais, até seria mais fácil trazendo aqui os profissionais de saúde para o nosso lado, portanto não deixa de ser um bom exemplo, e claro que temos total abertura para temas dentro também da fadiga crónica, dentro da fibromialgia, portanto só vos posso agradecer, e Ana também muitíssimo obrigada pelo testemunho, apesar do diagnóstico ser diferente, revi-me pronto, porque sei muito bem a batalha em primeira mão com as escolas, e sei o que é ser adolescente e vir-se aqui em mãos com um diagnóstico de uma doença crónica, não é? Apesar de diferente, mas não deixa de impactar à sua maneira. Portanto, Ana, muitíssimo obrigada. Mais uma vez, muito obrigada às duas, obrigado a todos os que nos estão a assistir, apesar da hora, ainda temos aqui muita gente a assistir, portanto, muito obrigada a todos, encontramos-nos no próximo mês com mais um webinar, e quem sabe em breve outra vez com a doutora Patrícia, ou até com a doutora Manuela, que ela também está a ver, nunca sabe. Portanto, obrigada a todas e até uma próxima, muitíssimo obrigada. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite. Adeus, boa noite, adeus. Beijinho, Ana. Boa noite. Tchau.